Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente tá aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus, né? Logo cedinho para vocês. Vamos nos alimentar daquilo que Ele quer para nossa vida, trazer para nossa vida os ensinamentos que Ele tem para nós, né? Então, hoje a palavra de Deus, ela vem perguntar para mim e para você se a gente está querendo ser ovelhas ou cabritos, né? Qual lado que a gente quer ficar, né? A palavra de Deus hoje ela vem falar sobre o último julgamento, né? A hora do julgamento, quando o rei vai vir e vai juntar todo mundo e vai separar por atos. Vai separar pela bondade que a gente fez aqui, pela ruindade que a gente fez aqui, né? Então a gente vai ver hoje nessa passagem. Então, pessoal, vamos lá. Então hoje a palavra de Deus, ela tá no livro de Mateus, no capítulo 25, aqui ó, 25, no versículo do 31 ao 41. O juízo final. A palavra diz: quando o Filho do Homem vier na sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham vocês que são abençoados por meu Pai. Recebam como herança o reino que meu Pai lhes preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede e me deram de beber. Eu era estrangeiro e me receberam em sua casa. Eu estava sem roupa e me vestiram. Eu estava doente e cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu estava com fome e vocês não me deram de comer. Eu estava com sede e não me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa. Eu estava sem roupa e não me vestiram. Eu estava doente na prisão e vocês não me foram visitar. Também estes responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou sem roupa, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei responderá a esses: eu garanto a vocês, todas as vezes que vocês não fizeram isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizeram. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, pessoal, a palavra de Deus hoje ela tá bem explicativa, né? Até as pessoas que não entendem a palavra de Deus, que não têm uma intimidade com a palavra de Deus, vai entender esse texto aqui, né? Falado pelo Rei, por Jesus Cristo. Então, a palavra diz que no dia final, no dia do juízo final, quando houver o julgamento de cada um de nós,
A palavra diz que vai se reunir todos ali. Todo ser humano se reunirá ali. E Jesus vai separar os bons e os maus, né? Só que existe um detalhe aqui. Ele compara os bons com ovelha, os maus com cabrito. Ele faz uma comparação, né? E aí tem uma coisa muito interessante aqui, que os bons e os maus. Na nossa cabeça, achamos nós que ser uma pessoa boa é não fazer mal a ninguém, é viver a nossa vida sem falar da vida do outro, né? É a gente viver para nossa família, para nossa vida, né? E ser mal é ser um bandido, é matar, né? É matar, é estuprar, é roubar. Isso é ser mal na nossa visão, né, espiritual. Mas o interessante aqui é que são coisas tão pequenas que nos tornam mal e bons. São coisas que a gente não pratica. Na verdade, nós não praticamos, né? E que vai fazer a maior diferença naquele momento. Quando a gente lê, a gente vê que são as mínimas coisas que vai fazer a gente ganhar ou perder a vida eterna, né? Porque a palavra de Jesus diz aqui, é como se ele dissesse: o mal que você faz aos meus pequenos, né, as pessoas mais humildes, você está fazendo a mim. O bem que você fizer às pessoas mais humildes, que ele dá como nome os pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo. O bem ou o mal. Então aí ele vai e cita, né? Se você vestir o pobre, você está me vestindo. Se você for visitar o pobre num hospital, em casa, numa doença, no momento de doença, você está me visitando. Se você for visitar um preso, você está me visitando. Não é porque ele errou que ele está ali, a justiça já está sendo feita, né? Mas ele precisa do seu acolhimento, ele precisa ele precisa escutar a minha palavra, né, em se tratando de pessoas de igreja. Aí ele fala: a quem você der de comer, a esmola que você der, o auxílio que você der a alguém que esteja precisando, é a mim que você está dando. Por quê? Quando nós, filhos de Deus, somos atingidos por qualquer coisa ruim aqui, seja desemprego, seja o que for, o coração de Jesus também fica magoado, fica triste também. A nossa tristeza é a dele, a nossa alegria também é a dele. Então a palavra diz que são as mínimas coisas que vai fazer com que a gente perca a vida eterna. Então a palavra diz que vai existir as ovelhas e vai existir os cabritos. E aí eu me faço essa pergunta: se eu quero continuar sendo cabrito, porque é isso que a gente é, né? Porque a minoria faz tudo isso aqui que Jesus falou aqui. A minoria faz, né? Vestir quem está nu, dar de comer a quem tem fome, ir visitar um doente, ir visitar numa prisão, né? A gente não tem tempo para isso. Muitas vezes a gente não tem tempo. E quando a gente tem, o nosso tempo é para o nosso lazer, né? O nosso domingo é para o nosso lazer. E a palavra diz que é necessário que façamos isso, porque essas pessoas que estão aqui dentro desse evangelho aqui, que se encaixa nisso aqui, precisa da nossa presença, do nosso auxílio, né? Da nossa esmola, né? Esmola em questão de pessoas que pedem, pessoas de situação de rua, mas existe também aquelas pessoas que precisam da nossa ajuda, né? Que estão desempregados, que precisa de um auxílio. Muitas vezes a gente tem
o que a gente ganha sobra um pouco e dá muito bem para a gente chegar ali e ajudar, ajudar, né? Muitas vezes é até gente da família, e não encontra ajuda em lugar nenhum. Ah, não vou ajudar porque se eu ajudar vai acostumar. Fulano vai acostumar e fulano não vai querer arrumar um emprego e por aí vai, né? E aí deixa a pessoa lá passando aquela necessidade. Você tendo, muitas vezes você tem, sobra para você guardar um dinheirinho ali no banco. Muitas vezes você até tem lá no banco. E você não tem coragem de chegar lá e pagar uma água, pagar uma luz, comprar um botijão de gás, né, para a pessoa que precisa. Enfim, a mesma coisa visitar os doentes, né? Muitas vezes a gente não vai perder o nosso domingo no hospital visitando o doente. Que é isso, eu vou perder meu domingo nada. A gente não vai. E aquelas pessoas, só quem sabe o que está sentindo, aquelas pessoas que estão ali, é quem estão ali, né? Nós temos manias de não nos colocar no lugar deles. Porque a gente pode ficar doente do mesmo jeito. A gente pode ficar doente do mesmo jeito naquela situação e ficar lá, né? Muitas vezes está ali, precisa de um... Quando a gente vai visitar, a gente só vai num hospital quando tem alguém da família, né? Aí você vai. Muitas vezes você é até obrigado a ir como acompanhante, mas você vai. E quando você está lá, você encontra, na hora da visita, pessoas que vão visitar, principalmente pessoas de igreja, né? Encontramos muito assim pessoas evangélicas, né? Encontramos muito pessoas evangélicas, tem uma equipe de pessoas católicas também que visita, que faz parte da igreja. É um movimento da igreja que reúne aquelas pessoas para fazer essa visita e falar da palavra de Deus, de dar uma palavra de conforto naquele momento, uma palavra de esperança, de fé, que muitas vezes quem está ali acha que dali não passa, né? Então é quando Jesus diz: se você serve a um desses pequeninos, a essas pessoas que estão necessitando, é a mim que vocês estão fazendo, né? É a mim. Se você dá de beber, é a mim que você tá dando. Se você vestir essas pessoas, é a mim que você tá dando. Então, assim, aquilo que a gente tem no nosso guarda-roupa, aquilo que a gente tem que a gente não usa, né? E a gente tem que botar isso na cabeça que não é o que não presta, não. Não é aquilo que tá furado, não é aquilo que tá rasgado, não é o tênis que tá soltando lá o solado do tênis, né? Ah, vou dar esse sapato aqui porque já foi colado 2 vezes. Eu ando daqui para ali, ele descola. Então eu vou dar. Não. Por quê? Porque a palavra diz que a gente dando para uma pessoa, a gente tá dando para Deus. Então que hoje a gente leve essa lição, né? Quando eu estiver dando algo para alguém, que eu dê coisa boa, coisa de uso, coisa que se dê para usar, que se dê para vestir, que a pessoa não se sinta um mendigo. Ah, mas se eu der uma roupa dessa, a pessoa vai botar na rua, né? A pessoa muitas vezes é em situação de rua, vai estragar a roupa. Não importa o que a pessoa vai fazer, importa que você está dando para Deus. O que ela vai fazer depois que bater na mão dela é problema dela. É com ela e a sorte. O importante é que você desapegue e você dê. E quando você der, você diga: se eu estou dando para Jesus, eu não estou dando para ela. É para Jesus, porque Jesus está nessa pessoa. Ele está dizendo aqui na palavra, né? É a mim que você está fazendo. Quando chega uma pessoa pedindo na sua porta, nunca negue não. Nunca negue não. Nunca pegue aquela comida estragada que está na geladeira de uma semana, né? Junta aquele pacote, aquela coisa, né? Bote numa vasilha, mistura tudo como se fosse lavagem de porco e espera uma pessoa passar para dar, não. Dê do almoço que você está fazendo, né? Peraí, viu, moço? Vai lá, faz um prato e dá, né? Quantas vezes não chega pessoas na sua porta com fome? Senhora, eu tô com fome. Né? Vá lá dentro da sua comida. Ah, peraí que eu não vou botar carne não, porque carne tá cara.
né? Vou botar bem aqui uma sardinha dessas salgadas aqui que não vale nada. Vou botar uma sardinha bem aqui, porque não, mendigo não tem esse negócio de comer carne, não. Dê do que é bom, porque você tá dando para Deus. Olhe para ele e diga, meu Deus, eu tô dando ao Senhor, né? O Senhor me deu e eu tô te dando, porque o Senhor trouxe essa pessoa. Se a pessoa chegou na sua porta, porque Deus mandou ela para sua porta. Muitas vezes porque ele sabe que você tem um coração bom e você vai ajudar. E outras vezes ele quer te testar. Ele quer saber se você vai ver naquele mendigo, naquela pessoa, a pessoa dele. Então a gente tem que abrir muitos olhos sobre isso. A gente tem que meditar sobre isso. Meu Deus, chegou uma pessoa pedindo aqui e eu tratei tão mal. Eu fui tão arrogante. É Jesus. É Jesus que chegou na tua porta. Ah, mas eu não vou na prisão. Que danado eu vou fazer na prisão, né? Que danado eu vou fazer na prisão, que eu não tenho o que fazer. Lá é lugar de bandido, né? Para bandido que se tem a morte, não merece. Quantas pessoas não pensam assim, né? Não merece visita. Muitas vezes até a mãe do indivíduo lá, a família do indivíduo, não vai ninguém. Depois que a pessoa fez a coisa errada ali, acabou-se. Jesus diz, eu tô nele. É tão simples, eu tô nele. Ele fez tudo quanto não prestava, mas é nele que eu estou. Por quê? Porque a palavra ela é bem nítida, Jesus diz. Eu estava preso e não foste me visitar. Ou seja, ele está naquelas pessoas que estão ali. Nós somos imagem e semelhança de Deus, não tem para onde, isso ninguém muda. E aí? Muitas vezes os pais, né, com raiva, magoado porque o filho entrou na vida errada, não visita. Pecado. Né? Só quem pode julgar é Deus. E a palavra aqui vem falar do juízo final. Né? Será que a gente está querendo ser cabrito? Continuar sendo cabrito porque é o que a gente é? Ou ovelha? Muitos vão dizer, eu já sou ovelha. Eu já sou ovelha porque eu já aceitei Jesus e tá de boa. Isso aí para mim é café pequeno, né? Mas não tá praticando nada disso aqui. Nada disso aqui, né? Não tá praticando. Então a palavra vem dizer, você precisa praticar. Você precisa deixar do seu comodismo, tirar um tempo do seu lazer para fazer esse tipo de coisa. Se você não tem o hábito de estar indo em hospital, visitar, vá na casa de uma amiga que está doente. Muitas vezes tem um vizinho doente acamado. Você não vai. Você só sabe da notícia, fulano morreu. Eita, morreu foi. Descansou, pobre coitado. Né? Mas nunca faz uma visita. Nunca vai fazer uma visita. E hoje a gente medita em cima dessa palavra. As pessoas que estão nesse estado de vida, nesse que se enquadra aqui nesse evangelho, precisa do nosso auxílio, precisa da nossa visita, né? Precisa um pouco daquilo que a gente tem quando se fala de vestir, né? Quando se fala de comer, quando se fala de beber, né? A gente pode fazer isso. Deus nos deu condições e a gente pode ajudar, mesmo que seja com pouco, mas pode. Né? A gente nunca pode dizer, eu não posso, eu não tenho. O que eu tenho ali no meu armário é para minha semana e acabou a história. Né? Se você pensar que você talvez não chegue nem o domingo que vem de novo, você pode morrer e chegar aqui, ó, nessa situação aqui de ser separada de cabrito para ovelha, de ovelha para... E aí? A gente não sabe do dia de amanhã. A gente não sabe. O dia que a gente sabe, a hora que a gente sabe é essa. Eu sei que agora eu tô viva, tô aqui falando. Mas daqui eu posso me levantar daqui e cair dura. Morreu. E aí? Né? Então hoje a gente vai meditar em cima dessa palavra de Deus. Vale a pena meditar mesmo, né? Vale a pena rever aquilo que a gente não fez e a partir de hoje fazer diferente, né? Já começar a praticar de hoje, né? Amém?
Um bom domingão para vocês e um cheiro no coração de todo mundo e até amanhã.